E aí, pessoal do canal, estamos aqui, pé quente, hein? O canal aqui do Pode Para do Peixe, pé quente. A primeira entrevista que a gente fez no nosso canal foi com o Taren, com as crianças dele do projeto. E hoje a gente está aqui festejando a medalha de bronze da Larissa Pimenta, que ocorreu no domingo. E então estamos aqui com o primeiro sensei da Larissa Pimenta, e que ontem aqui na escola a gente teve o orgulho de ver a imprensa vindo, né? TV Record, TV Globo, né? Representado pela TV Tribuna. E ontem ele colheu seus frutos, né? Seus méritos por ter revelado a Larissa Pimenta, e ele vai falar sobre isso agora com a gente. Então a gente vai saber um pouquinho como que a Larissa, né, surgiu no projeto, como que isso tudo começou, como que começou essa carreira dela de atleta. E aí, Taren, primeiramente parabéns, né, porque você tem parte nessa conquista, e vamos falar um pouquinho sobre como tudo começou aqui. Bom, primeiro agradecer, né? Até uma coisa que me perguntaram ontem pela Record, né, em relação a você tem uma parte na medalha dela, tal. Assim, eu sou muito mais, vamos dizer assim, racional em relação a isso. Claro, eu fiz parte do caminho dela, a iniciação dela, né? Mas hoje eu falo assim que em relação à medalha, eu não tenho parte em relação a essa medalha porque tudo isso ela construiu dentro do Pinheiros, né? Esse sim que foi o determinante para ela evoluir tanto e chegar onde chegou, né? Claro, eu tenho uma parte nessa trajetória, mas como falar, não, uma parte da medalha, eu já acho que não, né? Mas eu acredito sim que se não fosse com o projeto aqui na escola, com o início, né, que ela teve aqui, muitas vezes treinando em tatame de palha, caindo aos pedaços, muitas vezes aí a gente brigando aí para conseguir estar levando ela para as competições federativas, né, que na época ela fez parte da Desequilíbrio, que é a minha entidade. Então a gente tinha parceria aqui com o projeto da escola, né, as turmas de ACD, e eu carreguei ela para a parte competitiva na equipe que nós tínhamos, né? Ela provavelmente não teria chegado onde chegou, mas fora isso, o mérito total dela, né? Ela passou por várias provações nesse transcorrer de tempo. Primeira coisa, uma menina de 14 anos saindo aqui da família e tendo que viver sozinha em São Paulo, então é uma nova realidade. O convívio que ela tinha aqui era uma maneira, ela teve que aprender a ter responsabilidade e viver num outro mundo, uma outra esfera, né, que ela não tinha conhecimento. Então, assim, por isso que eu falo que o mérito total dela, né, em 2023, a cirurgia no joelho, aquele negócio de muitas vezes não saber se vai continuar ou não vai continuar, que passa pela cabeça do atleta, né? E ela conseguiu reverter tudo isso e conseguiu chegar nessa medalha, né? Então, assim, o mérito total dela, mérito total dos atuais treinadores, aqueles que iniciaram também ela no Pinheiros, a Andrea Berti, hoje coordenadora da seleção brasileira de judô, o Leandro Guilheiro, que é o técnico do Pinheiros, enfim. Eu acho que o mérito maior dessa conquista são deles, né? Eu tenho uma parte, mas entra mesmo só pelo início dela e ela ter caminhado aí para seguir onde chegou. Ô, Taren, fala um pouquinho pra gente como que o projeto nasceu, né? Porque as pessoas pensam que o projeto nasceu numa estrutura da prefeitura, né? Que foi uma instituição particular, e na verdade o projeto nasceu dentro da escola, né? A Escola Antônio Luiz Barreiros, não foi isso? Em que ano que isso ocorreu? Olha só, eu vim aqui para a escola em 2002. Em 2002 eu já fiquei com algumas aulas de turmas de ACD, né? Isso já existe há muitos anos no estado. Basta aí o profissional de educação física ter expertise em alguma das modalidades que contemplam, né, as turmas de ACD. Então, na época, eu já coloquei o judô, né, porque eu já era atleta, era professor, né, então eu acabei colocando. Claro, eu fiquei também com turma de futsal, né,
que eu também gostava muito de futsal. E aí a gente começou esse projeto dentro da escola estadual, né? Então é uma diretriz aí que tem para disciplina de educação física que é possível abrir essas turmas. Então, assim, não teve apoio de prefeitura, não teve apoio da parte privada, de empresas, não, foi tudo aqui dentro. Claro, no início tivemos bastante dificuldade, porque no início nós não tínhamos tatame, então a gente fazia aula na grama da escola. Depois, com o tempo, eu acabei comprando tatame de palha, velho, usado. E assim, uma coisa que eu sempre falei, a gente procura fazer o que dá para ser feito. Você não pode desistir, né? E aí depois, com novos investimentos do próprio governo do estado, aí vieram tatames em EVA e tal, e as coisas foram melhorando, né? Mas assim, único exclusivamente estado. Escola Estadual Antônio Luiz Barreiro. Claro, tivemos vários diretores aqui que apoiaram o projeto, porque também se não houver um apoio da direção da escola, o projeto não vinga. Basicamente dessa forma. E quando você passou a perceber que a Larissa ela tinha dom para luta, quando você percebeu que ela, não, essa menina aí ela tem futuro. Olha só, ela era diferenciada, né? Ela, em relação a comportamento, ela já era bem espoleta na época, não parava de falar, né? Só que, ao mesmo tempo, no momento que ela ia fazer a parte prática das aulas, né? Ela era muito aguerrida e não desistia, né? Então, isso para um atleta de alto rendimento é fundamental, né? Então, as competições que a gente começou a colocar ela, festivais, dava para ver que ela tinha um potencial, porque com pouco tempo ela conseguiu assimilar bastante coisa, né? Bastante técnicas, enfim, e conseguiu ter resultados, né? Então, esse foi um diferencial para ela naquele momento e a gente acreditar que ela chegaria longe através do judô. E a gente está fazendo essa entrevista aqui para a gente esclarecer alguns pontos, né? Dentre eles, de onde foi que a Larissa realmente surgiu, numa escola estadual, do próprio bairro onde ela morou, através do professor Taren, que começou todo o processo de transição com essas crianças na época, e que agora a gente está vendo um monte de gente querendo surfar na conquista da Larissa, sendo que nunca estiveram no local, sempre que nunca deram apoio, tanto apoio moral como o próprio patrocínio, né? E eu estou aqui hoje também para esclarecer isso. E o professor Taren, que tem um projeto dele há mais de 20 anos no bairro, ele vai falar realmente como que está sendo o apoio na sua instituição, se realmente essas pessoas que estão falando aí que aonde surgiu, como surgiu, o que ela fez, o que ela deixou de fazer, muitas pessoas carregando o nome do projeto sem ter estado, né, pelo menos um dia vendo realmente o trabalho dele. Então ele vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Olha, como a gente já tinha conversado antes, hoje todo mundo quer aparecer na foto, falando português claro, né? É de São Vicente, é isso, é aquilo. Só que a atleta tinha 14 anos, ela foi obrigada a ir para o Esporte Clube Pinheiros, porque ela não ia conseguir ter uma condição de evoluir, né? E chegar onde chegou, falando claramente dessa forma. Porque assim, para você conseguir uma medalha olímpica, você requer infraestrutura, material humano para treinamento e parte financeira. É utopia falar que um atleta vai chegar a uma medalha olímpica sem ter essas três coisas, tá? Claro, uma comissão técnica de alto nível, né? Só assim você consegue. E ela foi obrigada a ir porque até então não tínhamos apoio e não temos assim um apoio conciso de poder público, poder privado, nada, né? Na época que a Larissa estava aqui, a gente tinha outros atletas também da escola
que tinham alto rendimento. Só que pelo meio do caminho eles tiveram que parar porque não conseguiam se manter. E a família não tinha condição de mantê-los. Depois, claro, as pessoas começam a lembrar de tudo isso agora porque ela conquistou a medalha. Mas nesse período ela ficou comigo até os 14 anos, né? Então, eu posso falar besteira, mas acho que foi até 2013, se não me falha a memória, 2013, 2014. Depois disso, tivemos outros atletas dentro da escola, pela Desequilíbrio, um projeto Luta Baixada, que conquistaram o mundo. Nós temos, em 2021, se não me falha a memória, 2 atletas aqui da escola, que foram uma campeã mundial e a outra vice-campeã mundial de wrestling, né? No Mundial Escolar, fora tantos outros resultados e competições internacionais, nacionais. E assim, a gente sempre conseguiu uma ou outra ajuda. Então, as únicas pessoas que eu posso dizer que estiveram presentes de alguma maneira e auxiliaram anteriormente foi o Dr. José Eduardo, né, que era ex-vereador, né, e hoje também está se candidatando à vereança. O Alexandre Rodrigues, que foi secretário de Esportes de São Vicente, que auxiliou, e muitas vezes até tirando o próprio bolso, como o ex-prefeito Pedro Gouveia, né, que também auxiliou. E aí hoje nós temos o apoio, único exclusivamente do Poder Público de São Vicente, o vereador Johnny Sasaki, que está auxiliando o nosso projeto Kids de Wrestling. Então, assim, eu vejo muitas pessoas falando e acontecendo, temos que mudar o auxílio para os atletas vicentinos, assim, nós já tivemos vários governos, já tivemos vários secretários, tem um projeto de lei aí, que já precisa me falar a memória, foi até aprovado, que foi colocado pelo doutor Palmieri, né, o vereador Palmieri, a respeito de um adote e tal. Ano passado fizeram um formulário preenchendo aí para os atletas de São Vicente e tal, só que a coisa não sai do papel. Isso já fazem muitos anos. A gente vê uma coisa mínima, que todas as regiões, que todas as cidades participam, são jogos regionais. São Vicente, se não me falha a memória, a última participação dele foi em 2019. O que acontece? Eu não entendo. Entendeu? Nós temos atletas de várias modalidades aqui que são capazes, não é único exclusivamente a Larissa, nós temos outros. Só que assim, agora como é época de eleição, e como tem a medalha olímpica dela, agora todo mundo quer aparecer na foto, que nem eu já falei. Eu já saí mandando alguns comentários aí nas redes sociais, meio que corrigindo certas informações que foram colocadas, meio que questionando situações que estão falando que devemos fazer, só que no momento que tinha um cargo dentro da atual gestão, não fizeram nada. Assim, se eu sou o responsável pelo aquele setor da prefeitura, eu vou procurar saber o que eu consigo fazer e tentar, se eu realmente estou a favor dos atletas vicentinos, se eu quero desenvolver as modalidades esportivas em São Vicente, eu vou correr atrás, sendo que não pode ser pelo bem público, mas eu como representante da prefeitura, eu com certeza tenho as portas abertas com vários empresários. Então assim, é engraçado agora virem falar tudo isso. E não é uma única pessoa, são várias. Então, vocês que estão assistindo aqui, já devem ter visto várias pessoas, até empresas colocando, parabéns, Larissa, não sei, cara, nunca nem souberam quem era. Agora todo mundo quer surfar na onda. Eu acho que tem que parar com essa demagogia e, sinceramente, começarem a apoiar o esporte amador. Uma coisa que eu tenho visto, não só na modalidade de judô, como na modalidade de wrestling, com outras modalidades, o fundamental é nós trabalharmos a nossa base. Se a gente não trabalhar a base, a gente não vai ter atletas de alto rendimento daqui a uns 5, 6 anos. Só que o pessoal só quer pensar em apoiar, em aparecer nas mídias sociais, na televisão, quando o atleta é medalhista olímpico. Que nem a Larissa saiu já há bastante tempo, mas ela tinha 2 irmãs que faziam parte do projeto. Hoje, a Letícia, está na Praia Grande justamente porque tem um apoio, né, monetário, e a outra, a Giovana, que é a mais nova, ela está no SESI, onde tem toda a infraestrutura. Agora fica difícil a gente tentar manter os atletas em São Vicente, fica difícil a gente dar
condições que eles evoluam, porque uma coisa, muitas vezes, é você ganhar um campeonato paulista e ganhar um campeonato brasileiro. E quando você é novo. Agora, quando você vai ficando mais velho, fica muito mais acirrado. Você só vai conseguir tendo um diferencial. Se não houver esse diferencial, não vai chegar a lugar nenhum. Esse diferencial foi o Esporte Clube Pinheiros na vida da Larissa. Que ela podia viajar para treinamentos internacionais, que ela tinha atletas de nível para treinar com ela. De outra maneira, você não vai conseguir nada. Então, sinceramente, eu acho que essas pessoas aí que estão fazendo propaganda demais, parem de falar e procurem resolver esse problema. A gente tem eleições aqui na frente, todo mundo que está escutando também essa conversa aqui com o Robson, que procure pesquisar, procure ver o que foi feito. Porque na época de eleição, né, todo mundo sabe o que tem que ser feito, né? Só que depois que passa as eleições, todo mundo esquece. Então, se eu não consigo fazer de tal maneira, eu tenho que saber antes do que falar na minha campanha política, falar que eu vou fazer dessa forma, sabendo que eu não consigo. Eu sei que tem muitos entraves, eu sei que tem muitos problemas para você conseguir direcionar a verba para determinados projetos. Não é tão fácil assim. Só que é complicado você omitir isso para as pessoas que vão votar, achando que vai melhorar tudo. E não é assim. É muito mais complicado. Então, assim, fica a dica. A questão é o que você falou e o que a gente falou lá na primeira entrevista que a gente fez, acho que uns 2 meses atrás, que no Brasil é assim, no Brasil só se fala de modalidades olímpicas quando chega a Olimpíada, né? E todo o processo, que nem você, né? Você faz todo um processo com a criança, com o jovem, aí você não tem estrutura, o município sabe do seu projeto, pessoas ligadas ao esporte sabem do seu projeto, a comunidade sabe do seu projeto, mas ninguém tem a verdade é essa, a boa vontade de vir e investigar para saber como que se pode doar, como que pode obter um patrocínio, como que o município pode vir realmente a apoiar o projeto, porque o Taren ele tá nesse projeto não é há 1, 2 anos, o Taren está há 20 anos no projeto. E a gente pode contar nos dedos quantas vezes o município procurou ele. E atualmente, a gente até comentou, na primeira entrevista que nós fizemos, a gente falou sobre patrocínio, porque tem jogos sul-americanos, tem pan-americano, tem viagens por todo o Brasil e isso necessita de verba realmente. E aí muitas vezes as crianças deixam de ir porque não tem dinheiro. E vira e mexe, aqui na escola a gente faz rifa. Os familiares fazem rifa. Estou mentindo, Taren? Não. E outra coisa, muitas vezes não é nem só a questão da viagem, né? Que nem eu tô com os kids agora, né, de wrestling, que aí são atletas novos e tal. Eles não têm material pro wrestling próprios para lutar. A gente tem que emprestar, pegar de outro. Por exemplo, a malha, que é o uniforme utilizado para lutar. Eles não têm. A gente pega emprestado. A sapatilha, que é obrigatória, eles não têm. A gente pega emprestado, porque é um valor alto. Tá? Para a gente estar fazendo alguma coisa, para estar comprando, para estar dando, fica difícil, porque assim, a gente procura fazer certas ações, mas não dá para contemplar todo mundo, porque ou a gente tenta comprar o uniforme, ou a gente tenta muitas vezes levar para uma viagem, pagar uma inscrição. Então é complicado, bastante complicado esse trabalho aqui com a base, principalmente porque as famílias são de baixa renda, não tem condição, e não só isso, eles estão aprendendo a vivenciar o esporte, então muitas vezes a própria família não entende como funciona, e aí quando começa a ver que tem gasto, pô, peraí, eu vou tirar, e aí acaba muitas vezes tirando um potencial para chegar a um lugar grande, né, nas competições. Há pouco tempo eu visitei um projeto social do Hulk Fights, inclusive eu tenho que voltar lá porque a matéria deu problemas técnicos, né? Não deu certo, vou voltar lá no projeto. Mas assim, quando a gente fala em projeto, eu até dei os parabéns para ele, para a prefeitura de Praia Grande, por quê? Porque não é só você preparar o lutador, não é só você preparar o atleta ali para lutar, para viajar, para lutar. Não, tem todo um processo. Eles têm serviço psicossocial, eles têm fisioterapeuta, entendeu? Eles têm nutricionista, eles têm uma equipe em volta. E agora, quando a gente fala sobre o projeto do Taren,
é o Taren e o Taren. É o Taren, a esposa dele, é os meninos que são mais velhos também, que estão lá, que às vezes ajudam as crianças mais novas. Então, quando a gente fala de estrutura, não é só estar num espaço físico, não é só ter um tatame. Ó, ele acabou de falar. Ele tem que pedir emprestado equipamentos que deveriam ser equipamentos ali para atleta, para ter ali, para eles colocarem, para sobrar e não para ficar pedindo emprestado. Será que não tem ninguém em São Vicente? Será que não tem ninguém dentro da prefeitura que possa ver uma confecção, que possa ver uma loja de esportes para que seja doado equipamentos para esse projeto? Eu falo do projeto do Taren porque é o projeto que eu conheço, né? Mas tem diversos projetos em Santos, São Vicente, Praia Grande, que necessitam de estrutura, gente. Não é só colocar o menino lá. Tem que dar para ele também todo o respaldo necessário para que ele seja um grande atleta. Então, a questão de fardamento, vamos dizer assim, né? De roupa de atleta, sapatilha, kimono, né? A roupa do wrestling, não tem, é emprestado, poucos têm. Então, olha só o que ele acabou de falar. Então, quando a gente fala sobre uma medalhista olímpica, como a Larissa, que conquistou, né? O próprio Taren falou, por méritos próprios, porque ela venceu realmente, né? E assim, a gente vê como que o atleta amador é tratado. E, para surpresa de vocês, muita gente aí de São Vicente está se vangloriando, só que a Prefeitura de São Vicente não dá R$ 1 para o projeto. E sabe de onde que veio o patrocínio do projeto esse ano, nesse mês que acabou? Fala pra gente, Taren. Não, a gente tem o apoio agora, né? Como eu já tinha falado, do vereador Johnny Sasaki, né? Ele que abraçou a ideia de trabalhar com os kids. Então, eu tenho crianças aí de 8 a 13, 14 anos que participam desse projeto, né? Que a gente está iniciando, né? E uma coisa que até nas redes sociais falaram meio que, sabe, sem saber direito, vamos lá, a nossa entidade sempre foi de São Vicente, tá? O endereço dela era São Vicente. Só que devido a vários problemas que nunca houve um apoio, um ajuste, alguma coisa do tipo, eu transferi a entidade para Santos, tá? Pensando no quê? Nos atletas, porque eles teriam uma oportunidade de tentar uma vaga na equipe santista, em ter um adote, tá? Que é um dinheiro mensal que eles recebem para poder competir por Santos, e as perspectivas se aumenta é feio, né? Aumentaram bastante, né? Para eles conseguirem outros apoios. Tanto que o nosso projeto conquistou o direito de receber para o próximo ano o orçamento participativo de Santos, o que vai auxiliar muito os atletas, tanto os principais, mais velhos, como os kids. Então aí eu pergunto, né, que a forma como foi colocado, achei uma maneira meio jocosa, né, que está lá, que estão... Não, a gente tem os dois polos, temos em São Vicente, temos Santos, primeira coisa é essa. Segunda coisa, eu vou sempre estar brigando para que meus atletas tenham apoio. Eu não vou ficando batendo martelo em pedra, dando soco em parede, se não tem retorno, sabe? Porque são muitos anos trabalhando com isso. E eu sei muito bem que pessoas falar que vão ajudar e não ajudam em nada, promessas que não são cumpridas. E aí o que me deixa mais, vamos dizer assim, eu não quero nem usar essa palavra, mas com raiva muitas vezes, é justamente as pessoas não saberem de todo o projeto, tudo que já foi feito, tudo que aconteceu, e saírem pegando o surf da nova onda do momento, que é a medalha da Larissa. Tá entendendo? Aí pessoas falam, não, ela nem mora aqui e tal. Claro que ela não mora aqui. Óbvio, ela tem que treinar em São Paulo. Mas a família dela é do Japuí. Ela volta e meia está no Japuí. Então ela nunca deu as costas para a cidade. Primeiro ponto é esse. Nunca. Tá? Agora, o pessoal vem falar que pode trazer, que não devia ter deixado sair, que isso tem que mudar. Não tem como, gente. Ou muda toda a estrutura, ou não tem como. Aí pessoas vêm meio que questionar
o trabalho que eu faço por estar em Santos. Como eu falei, eu estou procurando o melhor para os atletas. E antes que alguém fale que eu estou tirando vantagem, alguma coisa nesse sentido, eu não recebo nada. Eu sou funcionário da Prefeitura de Santos, concursado, tá certo? Então, antes que já venha alguma pessoa querer fazer trocadilhos e falar, enfim, eu já aviso antes. Então, tudo que eu faço, eu procuro os atletas, porque eu sei da dificuldade deles, porque eu também já fui atleta. Só que, graças a Deus, eu tive oportunidades. Coisa que, apesar dos pesares, hoje em dia está bem difícil, porque tem muita gente que quer sentar na janelinha e não quer ajudar em nada. Entrevista muito boa, esclarecedora, né? Primeiramente, queria novamente agradecer o Taren por esse momento, por essa conquista da Larissa, que ele sim faz parte da conquista, ele faz parte da história, isso nunca vai poder ser apagado, e que as pessoas que estão aí surfando na onda, que tomem um pouco de vergonha na cara, né? E ajude. Se não for ajudar o projeto do Taren, mas ajude outros projetos, mas que não se locupletem, né? De um momento tão bonito que está sendo para São Vicente, um momento que está sendo tão bonito para a Larissa, para a família dela, para os amigos, para os alunos aqui da escola, que, poxa, professor, que lindo, né? Ontem eles comentando, eles pedindo para a gente colocar na TV a luta dela, para eles verem. Aí a gente coloca a luta dela, os alunos olhando assim com brilho no olhar, ou seja, o esporte modifica vidas, o esporte transforma. Só que para muitos políticos, o esporte ele só serve como palanque, né? Mas para as pessoas realmente que trabalham dentro do esporte, sabe que o esporte ele é essencial para o jovem, ele é essencial para a criança. Principalmente, em primeiro lugar, o esporte tira a criança das ruas, afasta a criança da criminalidade. E isso já é uma resposta. Se o jovem e a criança não vai ser uma atleta de ponta, mas pelo menos ela vai estar inserida dentro de uma modalidade esportiva. Sejam feitos mais polos de jiu-jitsu, muay thai, não é mais luta olímpica, é wrestling, né? Boxe, judô, mas que tenham e que as escolas estaduais, as escolas municipais invistam também em núcleos, né, Taren? Taren, assim, eu sou leigo no assunto, né? A minha parte é futebol. Mas não seria importante as escolas estaduais voltarem a serem núcleos esportivos com modalidades? Por exemplo, aqui no Barreiros, a gente sabe que a história do Barreiros, historicamente, a luta, o judô, ela sempre fez parte do Barreiros, né? E assim, não seria importante que o Estado voltasse com as CDs, né? Com as CDs, ou que fizesse núcleos esportivos em algumas escolas? Por exemplo, aqui no Barreiros vamos fazer um núcleo apenas do judô, né? Lá no Margarida Pinho vamos fazer um núcleo apenas de futsal. Na outra escola vamos fazer um núcleo apenas de ginástica olímpica. E assim por diante. O que você pode falar para a gente sobre isso? Olha só, em relação a isso, é só a gente verificar os Estados Unidos, como eles conseguem tantas medalhas. Eles têm colégio primário, aí eles têm o colégio secundário. Dentro das escolas, eles têm esportes, são desenvolvidos aí diariamente, né? E aí, dali é que saem os atletas que hoje representam os Estados Unidos nas Olimpíadas e trazem medalhas. Por que lá dá certo e aqui não dá certo? Qual é o impasse? Qual é o problema? É dinheiro? Sinceramente, eu não sei. Eu vejo aqui, por exemplo, o Estado gastando uma fábula de dinheiro aí para virar todas as escolas PEI. Então, por que não fazer um acréscimo a mais aí para tentar trabalhar em cima dos esportes? Porque eu acho que tem que vir da escola o esporte. Só que também tem que parar com aquela utopia de fazer aquele esporte somente para tirar a criança da rua. Ele é consequência. Você tem que trabalhar com um projeto pré-definido, que é transformar uma criança em um atleta talvez de alto rendimento. No meio do caminho, se ele enveredar para outro caminho, ok, você fez a tua parte social. Mas tem que pensar no final, porque muitas vezes eu vejo projetos aonde começa-se, aí com 12, 13 anos, a criança que teve uma vida inteira esportiva se perde, não sabe mais o que fazer, porque acabou o projeto.
Então, o grande problema que eu vejo é essa continuidade do que foi iniciado. Então, eu acho que é válido sim, município, estado, governo federal, porque tem escolas federais, trabalhar nas universidades. Nos Estados Unidos, as universidades também trabalham muito o esporte. Então, o caminho é esse. E isso eu estou falando dos Estados Unidos, mas se você for para Cuba, é a mesma coisa, é dentro da escola. Se você vai para a Rússia, é a mesma coisa. Então, assim, os países que conquistam medalhas em Olimpíadas são aqueles que investem desde o começo, lá embaixo. Não é aqueles que pegam o atleta teoricamente já definido e aí começam a investir dinheiro, só que ele já perdeu uma grande parte da vida que poderia ter acrescido mais. Então, assim, eu acredito que sim, núcleos, sim, projetos acima de ACD em mais escolas, sim, entendeu? Não ter uma dificuldade tamanha em montar as turmas de ACDs, que existe uma dificuldade, ainda mais para aqueles que não conhecem a forma de fazer, é tudo moroso. Enfim, eu acho que tem bastante coisas de fácil resolução que a gente pode estar iniciando. E assim, não é para amanhã, tinha que ter sido para ontem. É bom a gente esclarecer muitas coisas, porque nós somos professores e tanto eu sou muito ligado ao esporte, sou muito ligado ao futebol, o Tari é muito ligado às artes marciais, e a gente sempre fala que se o esporte e a educação andar juntos, o aluno tem tudo para ser um cidadão melhor, vai respeitar o próximo. E assim, a gente fala que o atleta ele não vive só do treino, né? Ele tem toda uma estrutura que a gente já acabou de falar, não vamos ser redundante. Tem as viagens, né? Esse ano vocês já viajaram para onde, Taren? Espírito Santo, Brasília, aí a competição foi aqui em Cubatão também. Não teve tantas ainda, justamente por causa das Olimpíadas. Só que agora em setembro eu tenho uma viagem no início do mês para Cuiabá, que é o circuito, que é o brasileiro, né, sub-15, sub-20 e o brasileiro interclubes adulto. Depois eu viajo com as crianças aqui da escola para o brasileiro escolar, na modalidade wrestling, tá? Que vai ser em Recife. No final do mês, a gente vai estar participando com alguns atletas do Sul-Americano de Wrestling, tá? Que vai ser no Rio de Janeiro. Mês de outubro tem Campo Grande, no Mato Grosso. Mês de novembro tem o Campeonato Brasileiro Adulto, que vai ser, me falha a memória, no Rio de Janeiro. Então, assim, só o que eu já contei foram 5. E tudo isso sai do bolso do próprio atleta e do meu bolso também, porque ninguém paga a minha viagem, entendeu? Então, assim, é dispendicioso monetariamente. Então, é uma coisa, como eu falei anteriormente, o orçamento participativo que nós conseguimos atingir para o próximo ano na cidade de Santos vai auxiliar muito essas viagens para todos os atletas. Então, repito, é utopia achar que você vai chegar a algum lugar sem ter apoio financeiro e os demais apoios que são necessários. E outra coisa, né? Infelizmente, os atletas que não conseguem arrecadar verba para viajar, muitas vezes fica fora das competições. E todo aquele processo que é feito durante o ano, aquela expectativa que o atleta, né? Agora, imagina, toda aquela expectativa que o atleta tem, está treinando. Pô, eu vou para um brasileiro, eu vou para um sul-americano. E quando chega na hora de viajar, não tem dinheiro para viajar. Aí, né, gente, aí é o que a gente está falando aqui. Muitas pessoas querem se locupletar do que está acontecendo, mas não sabem nem das dificuldades. Então, se tiver alguém assistindo aqui a matéria, aqui a entrevista, se tiver algum empresário, Prefeitura de São Vicente, né, quiser vir dar um incentivo, a gente não está pedindo nada de graça não, gente. O incentivo é a partir do momento em que todos nós, né, todos os munícipes de São Vicente que pagam seus impostos, tem uma verba que é destinada à educação, tem uma verba que é destinada à saúde, tem a verba destinada à infraestrutura, a saneamento básico, mas também verba também para o esporte. Então a gente quer ver essa verba sendo investida. O Taren acabou de falar que tem que pegar acessórios emprestados porque os alunos deles não têm. Gente, né? É deprimente a gente escutar de um treinador que está aqui há 20 anos, que não revelou só a Larissa, não, revelou vários outros. Tem
tem atletas que estão espalhados no Brasil em grandes clubes. Por quê? Porque lá eles dão infraestrutura. Então, acho que quem dirige aí a cidade de São Vicente, a Secretaria de Esportes, né, o prefeito, né, Caio Amado, que veja com mais carinho o projeto do Taren aqui, né, no bairro do Japuí. Se quiser vir visitar o projeto, né, Taren, né, pode vir visitar, o projeto está aberto a todos. E assim, para finalizar, Taren, se um pai estiver assistindo, uma mãe estiver assistindo, quiser trazer o seu filho para praticar o wrestling, o judô, como que ele pode fazer? Olha só, nós temos aqui a associação no bairro do Japuí, na rua Papa João 23, número 235. É um salão de festa que a gente tem alugado para estar desenvolvendo os projetos, tá bom? Segunda, quarta e sexta, o Judô Kids, das 7 às 8h30 da noite. E os maiores, das 8h30 às 10 da noite, tá? É pago, tá certo? Não é grátis, porque, como bem sabem, nós não temos apoio de ninguém e nós temos que pagar o local, o espaço que nós utilizamos. No wrestling, os maiores, mesma coisa, também é pago, só que são segunda, quarta e sexta, das 4h30 às 6 horas da tarde. Terça, ou melhor, quinta-feira, às 8 horas da noite, tá? Os kids do wrestling é gratuito, tá? Que é pelo apoio aí do vereador Johnny Sasaki, que ele que custeia esse espaço. Terças e quintas, das 6h30 às 8 horas da noite, tá? É criança de 8, 9 anos até 14 anos, tá bom? Se quiserem fazer uma visita, quiserem conversar, é só estar indo nesses horários no salão, tá? Ou depois eu até vou passar pro Robson aí as redes sociais, porque hoje também tem uma coisa, né? Quanto mais engajamento, quanto mais curtidas e quanto mais pessoas que acabem seguindo, a gente pode reverter em alguma coisa financeira, tanto para a associação como para nós mesmos. Então, hoje em dia que eu vejo até a Casé TV fazendo as transmissões, né? Aí eles fazem esse mutirão para os atletas, nada mais justo, né? Então, eu já entrando nessa onda, eu vou passar para ele direitinho, mas o meu particular é o @Pollen, tá? POLHEIM de Maria. Aí nós temos o da Desequilíbrio, né? Que é a associação a qual a Larissa iniciou no judô, é a Desequilibrium, tá? Eu não vou soletrar, senão vai dar nó na cuca aqui, tá certo? E o último, que é o do wrestling, é projeto.luta.baixada, tá bom? Se vocês puderem estar indo lá, quiserem mandar mensagem, qualquer um dos três pode estar dando mensagem que a gente vai estar respondendo. Se quiserem seguir, ótimo, excelente. Se quiserem curtir tudo, muito bem, tá bom? Ou até mesmo se quiserem só fuxicar, pode fuxicar que vai ser. Eu sei que vai ter muita gente que vai estar dando umas hackeadas lá e olhar as coisas, tá bom? Stalkeando, né? Stalkeando, isso, não é hackeando, stalkeando, isso aí. Então, a gente fez aqui uma matéria bem sensata, né? Bem corajosa, vamos dizer assim, porque eu até perguntei para o Tari antes se ele gostaria de falar, né? Realmente o que estava engasgado aqui, que a gente ficou, né, sabendo, e a gente meio que fica abismado com as notícias que vão passando, e muitas pessoas não pesquisam as redes sociais e acabam sendo enganadas. Então, para que as pessoas não sejam enganadas, eu chamei o Taren, meu amigo pessoal aqui, quase 20 anos, né? E de antemão, né, quero falar para ele que assim que a Larissa ganhou a medalha, mandei mensagem para ele, minha esposa chorando, eu chorando, todo mundo chorando em casa, e agradecendo a ele, porque o projeto que ele faz é um projeto lindo, um projeto maravilhoso e que tem que ter continuidade. E assim, a gente está super feliz, é óbvio, pela medalha dela, mas a gente fica um pouco frustrado porque a gente não vê realmente um investimento no esporte amador. A gente não vê realmente um investimento aonde deve ser feito. E eu vou falar um negócio aqui. Eu moro na Praia Grande há 40 anos. E o projeto que a Praia Grande tem, esportivamente falando, é um projeto de primeiro mundo. Ele liga a educação ao esporte. E São Vicente, né, o Caio Amado, junto com seu secretário de esportes, poderia sim
ir lá em Praia Grande, a cidade vizinha, e saber um pouco mais sobre os projetos que estão acontecendo, o que eles fazem, a estrutura que eles dão para os seus atletas. Seria legal, né? Porque assim, a gente tem que... É bom a gente copiar coisas boas. Então, São Vicente poderia pegar Praia Grande como um exemplo, né? E assim, agradecendo o Taren, a paciência dele. E assim, muito obrigado, Taren, parabéns. E se você quiser falar aí, pode falar e manda ver. Bom, agradecer mais uma vez a oportunidade, né? Nós fizemos a primeira matéria aqui do canal. Pé quente. Pé quente, fico feliz da vida com isso. E assim, só uma coisa também que eu fico hoje, está em alta, né? Mas a minha pergunta é, será que até o final do ano ainda vão estar, sabe, falando sobre o resultado dela, falando de onde ela começou, enfim, valorizar posteriormente, né? Porque hoje ainda a gente está em êxtase, né, pelo resultado. Mas assim, como eu sempre falo, a gente tem que pensar no futuro. Então, será que vão abrir portas para que a gente consiga desenvolver outros atletas, outras Larissas, né, aqui em São Vicente? Ou na Baixada Santista? Porque, assim, eu acho que a coisa ficou tão grande que a gente não pode mais pensar somente em São Vicente, porque nós temos problemas em São Vicente, temos problemas em Santos, temos problemas em Praia Grande, quer dizer, em toda a Baixada Santista. Eu acho que talvez um pensamento mais corporativo da Baixada Santista, Mais talvez, macro, né? pensando nisso, não tem que eles têm um negócio da Baixa Região metropolitana, metropolitana. isso, não tem isso, que tem presidente, tem fulano, tem ciclano, por que não pensar alguma coisa por esporte em relação a isso? Eu sei que as mazelas das cidades são enormes, mas uma ferramenta para auxiliar na mudança disso é o esporte, tá? Muitas vezes o esporte chega a ser até melhor e mais barato do que a saúde, porque se você tem atletas com consciência de corpo, de saúde e tal, consequentemente vai evitar problemas de saúde. Então, o investimento muitas vezes é mais barato do que você ter algum problema com os munícipes e aí ter que investir diretamente em remédios, em enfim. Eu acho que é tudo que deve ser pensado, tá bom? Mais uma vez, obrigado aí por ter a oportunidade. Fica para a próxima aí, vamos ver uma próxima para a gente conversar. Enfim. E vamos ver aí, se der tudo certo aí, talvez eu esteja até acompanhando aí alguma viagem da turma aí e filmando para vocês. Um abraço para vocês que estão assistindo, vão assistir. Um abração e até a próxima. Valeu, Até a Taren. próxima. Obrigado. Valeu, obrigado.